Viva bem na sociedade. E o assunto hoje é câncer de pescoço. Quem está conosco é o cirurgião de cabeça e pescoço, o Dr. Leonardo Kruszewski. É assim que se fala, né? O sobrenome do senhor. Perfeito, Silvana. Eu levei 7 anos para aprender e você, em 1 minuto, foi perfeita. Me lembrou de um dos líderes da antiga União Soviética. O Khrushchev, né? Doutor, o que caracteriza o câncer de pescoço? Né? Ele tem uma prevalência grande aqui no Brasil? Perfeito. Por coincidência, é muito oportuno lembrar que nós comemoramos em julho, o mês de julho inteiro, o chamado Julho Verde, que é uma forma dos médicos valorizarem e chamarem atenção para certos diagnósticos, Silvana, que são prevalentes e que muitas vezes, através da mídia, através da rádio, dos jornais, a gente consegue esclarecer e conscientizar mais os seres humanos, os pacientes, para prestarem atenção em certos diagnósticos. Então, a cabeça e o pescoço é um termo que não traduz tão facilmente para o leigo, para o paciente, que doenças nós tratamos. Porque foi uma tradução ipsis literis do inglês. Mas os tumores do pescoço envolvem as neoplasias, os cânceres de tireoide, portanto, um tumor muito comum, as doenças nodulares de tireoide, os linfonodos, os gânglios, as ínguas do pescoço, todo tipo de câncer de pele que esteja na face e no pescoço. Nós temos chamado o H da face, que é mais ou menos o H deitado, em que um braço do H pega a maçã do rosto, a orelha, o outro a testa e o nariz sendo a parte do meio. E essa é uma região, Silvana, que há uma exposição intensa do sol. Então, a prevalência, por exemplo, de câncer de pele, num estado que é tropical, que tem uma incidência de sol muito grande, é intensa. Então, por exemplo, nos hospitais públicos, como Aristides Maltês, o cirurgião de cabeça e pescoço trabalha muito operando câncer de pele. A gente ainda cuida das doenças das glândulas salivares, parótidas, submandibulares, aquelas pessoas que têm cálculos, obstruções que não seria necessariamente um câncer, mas que às vezes precisa de uma cirurgia, e dos próprios cânceres nas glândulas salivares. Então, há um mundo de patologias, por exemplo, câncer da corda vocal, a pessoa que fica rouca por mais de 2 semanas, e aí, um lembrete para as pessoas que estão nos ouvindo, prestar atenção a esse sintoma. Se a pessoa, seja profissional da voz ou não, tem uma rouquidão que persiste por mais de 2 semanas, se tem o uso do cigarro, tabagismo, se tem o uso do álcool, né, de forma mais frequente, o risco de desenvolver um câncer das cordas vocais, por exemplo, faz com que seja necessário buscar ou um otorrino para olhar as cordas vocais ou o próprio cirurgião de cabeça e pescoço. Tumores de boca, né? E aí a gente sempre tem uma ajuda muito grande dos odontólogos, porque o paciente, às vezes, procura primeiro o dentista do seu bairro, o dentista do posto de saúde, da UBS, e aí vê uma lesão que seja dolorosa na língua, na gengiva, que esteja crescendo. Então, esses aspectos, junto com os hábitos de fumo e de uso de álcool rotineiramente, são fatores que devem alertar o ouvinte que está nos assistindo a procurar, seja o cirurgião de cabeça e pescoço ou um médico que tenha a capacidade de depois encaminhar para uma biópsia ou para a confirmação do diagnóstico. Agora, o câncer de pescoço, doutor, ele tem algum sintoma que seja, você falou, né, da rouquidão, o câncer de corda vocal, o câncer de pele, normalmente você tem, né, algum tipo de mancha que é visível, e o câncer de pescoço? Essa é uma excelente pergunta, porque, infelizmente, nem todos os cânceres chamam a atenção através de um sintoma mais forte.
tudo tem seu lado bom e ruim. Às vezes, a dor que alguns tumores provocam é o caminho da cura. Então, às vezes, o paciente não tem o hábito ou não tem o acesso tão fácil ao médico, por N razões, e posterga um caroço que está crescendo na região lateral do pescoço, porque não está incomodando. E a maioria das vezes, a ida ao médico é um gatilho de algum sintoma que surge de forma mais evidente. Então, a dor acaba sendo um caminho de cura, muitas vezes. O paciente acaba marcando a consulta, porque começou a doer. Mas, basicamente, é o aumento do volume, uma nodulação no pescoço, pode disparar a suspeita, que pode ser doloroso ou não. Esses caroços no pescoço, eles fazem interseção com outras doenças. Então, muitas vezes, pode ser só uma íngua, uma inflamação, e isso seria mais da esfera do infectologista, por exemplo. Ou pode ser até uma doença chamada congênita, que a pessoa nasce com ela, um caroço no pescoço, pode ser alguma doença como um cisto branquial, um linfangioma, e aí o cirurgião de cabeça e pescoço precisa diferenciar se aquele caroço é benigno ou maligno. Mas, de uma forma geral, para a gente simplificar e ajudar as pessoas a terem um ente de razão para decidirem, se a pessoa tem algum crescimento de nódulo que seja palpável, que seja visível, mesmo que esse nódulo não doa ou não cause rouquidão ou não cause dificuldade para engolir, o ideal é que procure pelo menos um clínico geral para fazer alguns exames e aí o clínico referenciar, se for uma suspeita, para o especialista. O que a gente pede é que a pessoa não dê sopa para o azar. Né? Em surgindo algo assim, quanto a medicina hoje tem tido tantas bênçãos, né, de ajudar quando o atendimento é inicial. Quando a coisa se instala, aí muitas vezes o enfrentamento é mais difícil. Só que, havendo alguma massa cervical, algum nódulo, alguma lesão arredondada de crescimento, vá no médico para que ele comece a investigação. Eu lembro, doutor, há bastante tempo eu tenho o pescoço gordinho, então toda vez que eu vou a um médico novo, ele imediatamente pede um exame de tireoide, né? Mas isso aqui é genético mesmo. Mas dessa vez foi encontrado um nódulo por um endocrinologista, ele me encaminhou, foi a primeira vez que eu tive contato com um profissional especialista como o senhor, né, em cabeça e pescoço. Eu fiquei muito assustada, porque eu fui buscar o que era, eu falei, nossa, um cirurgião de cabeça e pescoço. E eu fiz vários exames, inclusive uma cintilografia, e eu lembro que o cirurgião falou para mim, olha, é importante que a gente faça esses exames para ter uma ideia do que é esse nódulo, né? Talvez a gente não consiga só com a imagem saber, e aí eu vou ter que pedir uma biópsia, acabei fazendo de fato, mas muitas vezes o desenho dá um indicativo do que pode ser aquela massa que está se formando ali. Isso faz muitos anos, doutor. Essa opinião continua? Esse tema, nódulos na tireoide, é muito prevalente na humanidade. A suspeita, a hipótese é que mais de 20% dos seres humanos tenha nódulo na tireoide. O que nós sabemos claramente é que a grande maioria desses nódulos são benignos. Mas, uma vez o paciente fazendo um ultrassom da tireoide e encontrando um nódulo, esse nódulo tem que ser visto por um especialista para que se faça a separação do joio com o trigo. Quer dizer, na verdade, você tem que descobrir e oferecer ao paciente a segurança de que esse nódulo, ou esses nódulos, às vezes é mais de um, é de fato benigno. E aí, realmente, a gente lança a mão de alguns exames. O primeiro é o próprio ultrassom. No ultrassom bem feito, com um profissional especialista, existe uma escala chamada TIRADS, em que o ultrassonografista vai dizer que características daquele nódulo aproximam ele da benignidade ou da malignidade no próprio laudo. E essas características do nódulo vão servir para, especialmente o endocrinologista, que é o clínico que cuida de tireoide
da tireoide do paciente, decidir por um próximo passo que seria, por exemplo, a punção, a depender do caso. E essa punção é um exame muito simples, feito no SUS também, em que o paciente deita no ambulatório, faz-se um ultrassom para localizar a posição do nódulo e o médico, com uma agulha, aspira células desse nódulo e depois olha no microscópio para dizer se tem ou não benignidade. Então, esse é um dos fluxos que um nódulo na tireoide pode precisar. E, através daí, você pode oferecer ao paciente com muita segurança se o nódulo é benigno, e aí, muitas vezes, a maioria das vezes, não precisa de cirurgia, é um acompanhamento, a não ser que esse nódulo vá crescendo, mesmo benigno, e com isso cause sintomas como dificuldade para engolir, um aspecto estético da pessoa estar num ambiente e a pessoa está olhando para o pescoço por causa daquele nódulo que já é visível. Então, entra numa discussão, mas geralmente o nódulo de tireoide benigno não precisa de cirurgia, sim de acompanhamento. Agora, se a punção se reveste em suspeita de uma neoplasia, de um câncer, ou afirma ser um câncer, aí a discussão cirúrgica precisa ser feita. Doutor, só para a gente encerrar, já que a gente está falando aí em cirurgia, né, de cabeça e pescoço, a sensação que eu tenho é que quanto mais tempo a gente vive, mais risco ou mais expostos nós estamos a termos tumores de algum tipo. Isso é fato ou é só uma sensação de leiga? Você é médica também? Porque você Quis está... ser um dia, eu até quis ser um dia. Tomem cuidado, colegas, porque temos uma grande médica aqui. Então, de fato, é isso mesmo. Com a bênção de se viver mais, nós temos todas as coisas boas de se viver de forma mais longeva, mas também nós somos seres finitos. Um dia nós vamos partir daqui. E essa finitude, ela se manifesta quando a pessoa não tem um infarto fulminante, não tem uma situação de violência que ceifa a sua vida e ela vai vivendo muito. Há um cansaço genético, há um desgaste, há mutações, há vírus, há hábitos de vida que não necessariamente são bons, que podem causar o aparecimento de diferentes doenças. A notícia boa é que, graças a Deus, a medicina tem curado, quando o diagnóstico é precoce, muitas pessoas. Então, eu tenho no meu consultório muitos pacientes que, por conta da idade, ele já está no terceiro diagnóstico de câncer. Ele teve um diagnóstico, por exemplo, de próstata, operou e curou. Depois ele teve um diagnóstico, digamos, de um câncer de pele, ou ela um câncer de ovário, ou um câncer de mama, operou, tratou com rádio, quimioterapia e curou, e agora está com câncer de tireoide. Isso são as batalhas que o ser humano vai enfrentando e a medicina ao lado, especialmente quando o diagnóstico é precoce, para ajudar. Quero agradecer aqui ao Dr. Leonardo Kruszewski, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço, deu uma aula para a gente aí, né? Do que é viver mais, de como a gente precisa se cuidar. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Ótimo dia. Agora, 11h28.